retomando a nossa fala, a gente estava tratando sobre a leitura, e aí a gente estava pensando a leitura na perspectiva de que ela é ação, ela é dinâmica, ela é um processo dinâmico a partir do momento que a gente entende e a gente está conversando com aquela situação, com aquele gesto, com aquelas cartas, com os astros, com as pessoas que escreveram as coisas que a gente está lendo. Então, a gente está estabelecendo um diálogo, e isso é muito dinâmico. Nesse sentido, é que cada leitura é muito singular, porque cada sujeito é único, e isso as leituras vão transformando-nos, nos fazendo ainda mais singulares, e com o passar do tempo a gente vai lendo coisas, às vezes o mesmo texto que a gente lê, a gente se transforma quando lê de novo. Bom, só para a gente tentar lembrar o que a gente ouviu naquele vídeo, enfim, tentou ler do vídeo, como disse a dona Ivanira lá no grupo da Irmandade, né? Aí eu queria pensar um pouquinho a resenha. A resenha, na verdade, o que a gente propõe da resenha é a ideia de que você vai ser muito solidário com alguém. Você vai ser muito solidário com outra pessoa, porque você vai compartilhar a relação, a sua dinâmica com aquele conteúdo lido com alguém. Então, quando eu faço isso, quando eu me proponho a participar de um grupo de leitura e aceito o desafio de resenhar aquele conteúdo, eu estou sendo extremamente solidário, porque eu estou ajudando essa pessoa que não leu essa obra ainda, a talvez se interessar por ela e querer ler também. Então, a ideia de resenha é um pouco essa ação de ser solidário, de ser fraterno com o outro. Às vezes a pessoa não leu aquela obra, não leu aquele livro, não leu aquele filme, não leu aquilo que eu estou resenhando, e quando eu resenho, eu posso, então, ajudar essa pessoa a talvez se interessar, quem sabe, né? E quando eu resenho, eu acabo trazendo as minhas experiências pessoais para aquilo que eu estou resenhando, a minha relação com aquele conteúdo, como é que eu estabeleci essa relação, como é que foi esse processo. Quando eu estabeleço essa relação, a outra pessoa vai pensar sobre aquilo e vai, que legal, então a Lara leu aquele livro daquele jeito. Eu não tinha pensado nisso quando eu li. E aí, essas relações vão aperfeiçoando a nossa leitura e nos tornando leitores ainda mais afinados. Por isso que a resenha que a gente está propondo é um ato de solidariedade, é um ato fraterno, de estímulo e de troca também. Bom, agora a gente vai entrar nas estratégias de ler em grupo, que era, de fato, o que eu queria entrar aqui hoje. Para ler em grupo, e aí o conteúdo lido pode ser livros, pode ser filmes, pode ser vários objetos, como a gente tratou na questão da leitura. Mas a gente está pensando em livros porque eu imagino que seja um pouco mais fácil. Mas para ler em grupo, a primeira coisa eu preciso montar um grupo. E aí eu preciso montar esse grupo. Quem serão essas pessoas? Quais as pessoas que eu tenho afinidade? Vamos considerar que é super importante que eu me sinta à vontade com essas pessoas. Então, talvez um grupo assim da minha proximidade me permita me expressar um pouco melhor. Aí depois eu preciso, em grupo, decidir. E agora, o que a gente vai ler? Né? Escolher essas obras. Depois pensar, ou não necessariamente nessa sequência, mas também pensar como é que a gente vai compartilhar para todo mundo o mesmo conteúdo, para que todos tenham acesso. Vai ser um conteúdo fácil de compartilhar, vamos considerar que a gente não está se encontrando,
enfim, eu vou comprar a obra, eu vou comprar o livro, vai chegar na minha casa quando? Como é que a gente vai fazer isso? Ou eu vou acessar algo que está na internet, vou disponibilizar o link para todo mundo, como é que vai fazer? Essas são decisões operacionais, mas que contribuem ou não, ou podem atrapalhar o funcionamento do grupo. Programar as reuniões é uma outra coisa que é necessário, porque, assim, como ler é uma coisa que a grande maioria de nós não gosta muito, se a gente não programar, a gente tende a adiar. Então, ter a data, separar essa data como um compromisso mesmo de encontro com esse grupo. Por isso que o grupo é bom de ser, que ele tenha afeto, né? Que haja afetividade nesse grupo. Como que a gente vai fazer? Vai ser pelo WhatsApp? Vai ser por uma ferramenta como essa aqui? Né? Dependendo do tamanho do grupo, dá para ser pelo WhatsApp, é super tranquilo. Então, essa tecnologia de acesso tem que decidir. O método de estudo, eu estou usando a palavra método, que é uma palavra pesada, mas assim, seria melhor eu dizer a dinâmica de estudo. Como é que vai acontecer? Alguém vai apresentar uma vez por semana o que leu, e os outros vão depois trocar. Pode ser um caminho, vai ser todo mundo trocando à vontade. Então, essa dinâmica é importante decidir, ou então deixa rolar, mas todo mundo lê. Enfim, alguma dinâmica tem que ser definida, né? Vai ser lido na hora do encontro? Vai ser lido antes? Como é que vai ser? Também são decisões necessárias. Definir um coordenador para o grupo é importante, uma pessoa que ajude a motivar os demais. Essa pessoa pode anotar as ideias que surgem, ela pode enviar os lembretes do próximo grupo. Tem gente muito cheio de compromissos e às vezes se esquece e começa a andar num passo diferente do grupo. Todo grupo tem dessas coisas e são estratégias que funcionam para que o grupo se mantenha. E é importante o grupo se manter para a gente conseguir avançar. E já estou terminando aqui essa revisão. Eu poderia me perguntar, ou eu poderia perguntar para vocês assim: e se acontecesse de eu montar um grupo, Lara, de leitura, e tiver trechos do livro que a gente está lendo que ninguém entendeu nada? O que a gente faz? Bom, se estes trechos trazem questões que têm a ver com as palavras que eu não estou entendendo, lembra do Google, né? Pode ser o Google de verdade. Eu vou lá no Google e procuro saber o que significa aquelas palavras e aos poucos eu vou me habituando nesse exercício de decifrar. É um pouco isso mesmo, de decifrar. Assim como a cigana decifra as linhas da mão, assim como o astrólogo decifra o céu, decifrar as palavras é necessário para eu entender o sentido do que eu estou lendo. Agora, se a dificuldade não for com as palavras, mas for com os conteúdos, vale a pena eu trocar ideia com alguém. Eu posso procurar alguém da casa para conversar, pode ser o Anderson Google, eu posso conversar com qualquer outra pessoa que talvez entenda aquilo que eu estou querendo, enfim, compartilhar. Mas uma coisa eu queria que ficasse muito claro, nesse exercício que a gente está propondo da resenha, que é a sua leitura sobre qualquer texto escolhido, ou sobre qualquer filme, ou sobre qualquer, enfim, objeto resenhado. Ela é uma leitura singular. Ela é uma leitura sua. Ela é uma leitura sua compartilhada com esse grupo que você escolheu, digamos assim, construir. Isso significa que ela não é, assim, a expressão do que o conteúdo traz, mas é a sua relação com esse conteúdo.
E por isso já é verdadeiro, e por isso já faz sentido. Mesmo que você, às vezes, derrape aqui ou ali em compreender o que o autor estava dizendo, não tem problema se você tenta compreender essa relação que você teve com o que você leu. Então, a gente entende que esse exercício, esse esforço pode ir sendo aperfeiçoado quanto mais eu me esforço para fazê-lo. E esse esforço não precisa nem ser muito pesado. É certo que eu propus um monte de etapas, uma resenha completa. É verdade, eu propus muitas coisas, mas você não precisa seguir todas. São estratégias, né? Você segue aquelas que você achar por bem. Agora eu quero perguntar para o Vinícius, pedir para ele ficar atento aí, para ele contar para a gente o que nós fizemos para facilitar a criação desses grupos de leitura. Fala aí, Vinícius. Tô aqui. Tô apagadinho, mas tô aqui. Bom, boa noite a todos e todas. Queria parabenizar a beleza das moças, cheia de pinta, e dizer que essa nossa festa tá muito divertida com as mensagens, e colocar o seguinte: para que a gente possa estimular, facilitar a nossa leitura, principalmente pensando que a gente pode ler em qualquer lugar, organizamos uma biblioteca virtual da Ordem. Aqueles livros que sabemos que são recomendados, né, que são obras iniciais, aquelas que temos na casa. Foi organizado aquele conjunto de obras para ser disponibilizado para o nosso grupo. De toda a lista, temos apenas 2 obras que não estão lá. Então, podemos escolher as outras e descobrir aquela que vai nos abrir o caminho da leitura, né? E facilitar a leitura para aqueles que já fazem, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês, essa biblioteca já está disponível, tá? Vou apresentar para vocês aqui o caminho que precisamos fazer para acessar a biblioteca. Está muito acessível, né? Já que essa é a palavra da vez, está muito acessível. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz, né? A gente vai fazer isso pelo grupo da Ordem, usando a descrição. Deixa eu abrir aqui a janela para compartilhar com vocês. Um momentinho, a janela aqui não abriu, vamos lá. Vamos ver se ela vai agora. Isso. Bom, então, o que nós temos aí que está sendo apresentado para vocês deixa eu voltar aqui para ficar na ordem corretinha. Isso aqui é o que a gente tem quando a gente entra no grupo da Ordem, né? Temos lá a carinha do grupo e as mensagens que aparecem para a gente todo dia, toda hora. E lá em cima, onde tem Irmandade da Luz, a gente tocar e acessar pelo nome do grupo, né? O que a gente tem? As características do grupo. E nessa caixinha vermelha aqui, nós temos a descrição do grupo, onde pode ser inserido as informações importantes a respeito desse grupo. Nessa caixinha, há pouco tempo, nós colocamos a nossa programação remota, né? Então, aqui, logo abaixo do nome do grupo, vai aparecer a caixinha vermelha com a descrição do grupo. Temos aqui tudo o que podemos fazer para manter a nossa semana o mais elevada possível, com boas vibrações. E lá embaixo tem a biblioteca virtual. Nessa biblioteca virtual há um texto que provavelmente vai aparecer em azul para todos, que é o texto o link para que possamos acessar esses livros. Ao clicar aqui no celular, ao tocar o dedo, né, em cima do link, ele vai abrir a lista de livros que nós temos. Essa que vai ser a abertura que vai ser feita para a gente poder acessar os livros. Nessa página, nós temos a lista de livros. E se tocarmos
embaixo do link que está... se tocarmos no link que está abaixo de cada nome do livro, de cada título, a gente vai acessar diretamente o livro. Então, isso facilita, porque podemos ler os livros em qualquer lugar. Podemos ler no celular, podemos ler no computador, né? E a hora que ficar mais fácil. Então, podemos escolher alguns livros dos que estão lá para começar o exercício que a Lara colocou, que é o exercício da leitura, e esse exercício do resumir, para os que não gostarem da palavra resenha. Mas o importante é começar. A Lara colocou bem, o exercício de leitura, ele é aperfeiçoado aos poucos, né? Talvez eu consiga chegar um dia na categoria de leitura do Anderson Google, que deve devorar 5 livros por semana. Não consigo fazer isso, mas temos que começar do primeiro, tá? E desse conjunto de livros, alguns eu destaco aqui para que grupos de leitura sejam criados. Eu faço parte de um grupo de leitura, cujo convite foi feito aqui para todos, que é do livro Mediunismo. Fui convidado pelo Ariel, pela Bia, pela Andressa e pelo Rafa, né, que criaram o grupo e fazem a leitura desse livro. Como sugestão para que a gente possa ler, né, foram separados alguns desses, independente de nível. O importante é que a gente busque a informação e consiga nos enriquecer com essa informação. Não só para o trabalho da casa, mas também para manter a nossa disposição nesses dias que nós estamos enfrentando. Então, para que a gente possa fazer isso, eu vou sugerir algumas leituras aqui desse conjunto que está lá. Deixa eu só abrir aqui mais uma vez, não sei por que desapareceu da minha tela. Para que a gente possa fazer essa leitura, vou sugerir aqui alguns títulos. Vamos aos títulos. Dessa lista que nós temos lá, e alinhado com o que a Lara propôs, para que essa leitura possa ser começada ou em grupo ou de maneira individual, vou apresentar aqui algumas sugestões, tá? E vou relatar cada uma para que a gente possa aproveitar essas sugestões. Bom, gostaria muito de ver um grupo de leitura desse livro aqui, A Missão do Espiritismo, que é uma obra de Ramatiz, psicografada pelo Hercílio Mais. Essa obra, ela tem, se a gente for olhar no PDF, que é o formato de arquivo que está disponível na nossa biblioteca, ela tem 174 páginas. Não é um livro longo, isso de capa a capa, né? É um livro de perguntas e respostas. No vídeo que a Lara fez, ela apresentou, né, para nós, para o nosso grupo, que existem diferentes formas de ler o livro, e a gente começa a ler esse livro pela capa. E eu particularmente faço isso, né? Aprecio a capa, dou aquela folheada, aquela encarada geral, vejo o número de páginas e a estrutura do livro. A Lara comentou sobre a estrutura do livro. Esse livro, tal como muitos outros de Ramatiz, é um livro estruturado em perguntas e respostas. O Mediunismo, que é o livro que estamos lendo no grupo, ele também é um livro de perguntas e respostas. Então, estabelecemos uma dinâmica, como a Lara apontou aqui, para fazer a leitura desse livro. A Missão do Espiritismo é do mesmo jeito, livro com perguntas e respostas. É um bom livro para se fazer essa leitura em grupo. Ele permite a discussão dos assuntos, enriquece se conseguirmos fazer essa leitura em grupos de leitura. Um segundo livro legal é Umbanda Pé no Chão, também de Ramatiz. Trata de muitos apontamentos sobre a Umbanda, sobre uma visão universalista da Umbanda, e também é um livro
não é longo, é um livro de 123 páginas, também de perguntas e respostas. É uma opção excelente para que a gente possa começar um grupo de leitura. Tá? Um outro livro, que não é de Ramatiz, esse é um trabalho do Robson Pinheiro com o Dr. Joseph Kleber, Medicina da Alma, tem tudo a ver com a nossa casa. Esse é um livro dividido em duas partes. A primeira parte são capítulos curtos sobre determinados assuntos, e a segunda parte é de perguntas e respostas. Esse livro é bom de ler, os capítulos não são longos e nem o texto é difícil de ser entendido, e vale a pena pelo tema, né, envolve os aspectos da medicina, do espírito, dos cuidados com o nosso corpo e a ligação disso com o espírito. É um bom livro para se ler em conjunto, para poder ir tirando as dúvidas e levantando discussões ao longo da leitura. Um outro livro, que também eu posso recomendar, e aí fica a escolha para o que vocês quiserem, estão lá os livros disponíveis, é Diálogo com as Sombras. Esse é um livro que ele não tem perguntas e respostas, então ele vai demandar uma dinâmica específica para isso. E um bom livro para começar a ler sozinho, e depois pensar como é que se poderia fazer a tal da resenha ou resumo, é Seara dos Médiuns. São capítulos de uma página, pode-se ler em qualquer lugar, praticamente a qualquer momento, e as lições, cada capítulo, né, trata de lições relacionadas à mediunidade. Então, fica a dica para esses livros, Seara dos Médiuns, pode ser lido em grupo, mas é uma boa opção para começar a ler sozinho, ou aproveitar para ler nos momentos que tiver disponível em algum lugar. Eu ia falar na fila, mas ultimamente as coisas que a gente não está enfrentando são filas, então não lê na fila, né? Lê em casa mesmo, quando estiver esperando mais alguma coisa. O livro Seara dos Médiuns, ele é tranquilo de ser lido, porque os capítulos são de uma página. E os demais são bons livros para serem lidos em grupo. Então, fica a dica para que a gente possa aproveitar essa nossa biblioteca. Vou colocar depois o link da biblioteca também no grupo da Irmandade, vou deixar ele livre lá, apenas para que as pessoas possam experimentar, e tendo dúvidas, podem me escrever para eu ajudar e a gente experimentar essa nova ferramenta. E ainda tratando dessa biblioteca virtual, né, quero aqui agradecer a Bia, a Gabi e a Ana Lúcia, que encaminharam materiais. Parte do material que está aí foi encaminhado por elas, né, pesquisas, buscas que elas já haviam feitas de material digital. Então, eu gostaria de agradecer aqui a elas. E informar a todos vocês que um pouquinho mais adiante, a gente já está organizando, teremos também a biblioteca física da Ordem. Ela vai estar organizada para fazer os empréstimos. Nesse momento não temos condições, porque não temos como acessar a biblioteca, mas assim que tivermos a retomada dos nossos trabalhos, a biblioteca física também já estará funcionando, para que a gente possa buscar outros títulos que não só os dessa lista de livros virtuais que está sendo apresentado aqui para vocês, tá bom? E aí, eu gostaria de agradecer aqui também a Andressa, que está auxiliando a construção de uma planilha para a gente gerir a nossa biblioteca física, tá? Lara, então, pode dar sequência, e agradeço a todos. Boa leitura. Obrigada, Vinícius. A Ana Rita fez uma sugestão aqui no chat, falando que a editora Conhecimento, que publica muitas obras espiritualistas, está com 50% de desconto nessa quarentena, e ela não está ganhando nada da editora, é só uma dica. E tem muita... A Adriana fala que também acha muita coisa online, e, na verdade, essas obras que a gente lê são obras que não são tão caras assim. É possível você entrar em sites como Estante Virtual
e encontrar muita coisa física que é no papel, talvez seja até mais fácil de ler, e que você pode comprar por um preço barato, porque é sebo. A estante virtual é uma reunião de sebos do Brasil inteiro, e tem muita obra legal, com preços muito em conta, inclusive essas obras que nos interessam, assim, que, enfim, que de alguma maneira nos interessa ler. Agora eu quero perguntar para o Ariel, Bia, Andressa e Rafael uma coisa, e eles fiquem à vontade para responder, quem quiser falar, se todos quiserem. Quero perguntar para eles como que é o formato do grupo de leitura de vocês. Esse formato foi planejado ou foi acontecendo intuitivamente? Quando eu falo de formato, eu falo a dinâmica. Como é que vocês fazem? Cada dia é de um jeito ou tem mais ou menos uma coisa já constituída? E também quais os maiores desafios que vocês têm tido para dar continuidade ao grupo e como é que vocês lidam com esses desafios? É com vocês. Quer começar? Pode começar. Então, a ideia do grupo veio, na verdade, assim, de uma conversa minha, do Ariel e do Rafa, quando a gente foi buscar o óleo para passar nas portas, nas paredes, e de uma angústia que a gente percebeu que cada um estava tendo no seu canto e a gente não sabia que cada um estava tendo no seu canto. Então, nessa ideia da gente reunir, juntar, né, as nossas angústias, os nossos sentimentos, né? Aí a gente decidiu fazer esse grupo para começar a ler e criar esse hábito, porque junto é mais fácil, né? Junto a gente acaba se estimulando, né? Um vai puxando o outro. E quanto ao formato, a gente se inspirou inspirou muito naquele grupo que foi coordenado pelo Ariel, né? Que vocês leram Mediunidade Sem Lágrimas, que foi lido o Mediunidade Sem Lágrimas, e que ele já tinha feito alguns testes lá e viu o que dava certo, o que não dava certo, mas basicamente é tentativa e erro. Assim, a gente foi testando o que ia funcionando. Então, o que a gente está percebendo, até porque o grupo está bem no começo, né? Mas a gente está percebendo assim, funciona melhor quando a gente lê junto ou quando a gente combina de ler antes? A gente está lendo na hora, a gente está lendo na hora do grupo, porque eu, pelo menos, eu sempre esqueço. Eu sou a pessoa que sempre esquece que, assim, hoje é segunda, hoje é dia que tem grupo, hoje a gente tem que fazer a leitura. Então, para mim, é muito bom que a gente leia todo mundo junto. Antes a gente estava lendo pergunta, lia uma pergunta e discutia, lia outra pergunta e discutia. Agora, na última semana, a gente começou a ler em blocos. E aí discute em blocos. Porque o foco principal do nosso grupo, pelo menos, não é ler rápido, não é ler uma grande quantidade, mas a discussão. O que a gente vê de mais rico é essa conversa, né? Então, assim, algumas dúvidas que uma pessoa tem, que a outra pessoa pode resolver, né? Alguma coisa que um já teve uma vivência, o outro não teve ainda, né?
angústias que todo mundo tem, principalmente assim, como a gente está lendo o mediunismo, né, com relação à mediunidade, algumas dúvidas que a gente vai tendo e acha, nossa, sou só eu que sinto isso, não é possível. E aí, quando conversa, percebe que está todo mundo no mesmo barco, que está todo mundo na mesma toada, né? Então, ler em grupo está sendo uma coisa nova para mim, né? Para mim, eu nunca participei de clube de leitura ou coisas assim. E eu acho muito rico, justamente por essa troca que a gente está se mantendo em conexão com outras pessoas, né? Mantém o laço, mantém essa conexão com a ordem e a gente está crescendo juntos, né? E compreendendo melhor questões relativas à mediunidade por não ter tido oportunidade, muitas vezes, né? Não ter sentido que estava num espaço adequado, algo assim, em outros lugares ou com alguma outra pessoa, né? Então, agora, por exemplo, que o Roberto começou a participar do grupo, começou a fazer as leituras também junto com a gente, é muito interessante, porque eu, por exemplo, eu sou médium de psicofonia há muito pouco tempo, o Ariel também, a Andressa também, mas o Roberto já é médium psicofônico há muito tempo. Então, as experiências que ele traz são completamente diferentes da minha, da Ariel, da Andressa, de todo mundo, né? Então, cada um vai contribuindo com a sua parte e a gente vai aprendendo todo mundo coletivamente e aprendendo a partir da leitura. Ariel? Para mim está sendo também uma experiência muito válida, muito enriquecedora, né? Eu já tinha tido a experiência presencial quando a gente fez a leitura do Mediunidade Sem Lágrimas, e aí já tinha tido também umas experiências que provavelmente não dariam certo de tentar à distância também, né? Igual, por exemplo, uma coisa que me marcou muito quando a gente foi ler o Mediunidade Sem Lágrimas é que no primeiro dia a gente viu que o livro era fininho, e esse todo mundo, não, o livro é fininho, a gente consegue ler tudo para a semana que vem, então pelo menos metade e tal. E aí falou, não, então vamos ler todo mundo em casa, metade do livro, a gente discute, pá, começa o próximo livro, né? Chegou na semana seguinte, quem leu? Né? Aí ficou aquele silêncio. E aí foi quando surgiu a ideia da gente fazer a leitura no dia, né? E aí, de início, a gente começou no nosso grupo com essa ideia também, e a gente, mesmo quando faz a leitura antes, a gente mantém a leitura no dia. A vantagem da gente ler antes é porque, por exemplo, agora que a gente está separando em blocos ou em capítulos, às vezes o capítulo é mais curtinho, é mais fácil de dividir. Mas quando o capítulo é muito grande, a gente divide o capítulo em blocos, né? Que quando eu fiz essa leitura prévia, eu consigo fragmentar isso com a maior facilidade e tenho mais clareza na hora da gente fazer essas discussões. Com relação à plataforma, a gente tentou algumas plataformas. Então, cada encontro a gente usava uma plataforma diferente. A gente tem um grupo no WhatsApp, mas para fazer as videochamadas a gente foi mudando. Então, a gente já usou o Google Meet, que é o que a gente está usando recentemente. A gente já usou o Skype, a gente já usou um que chama Jets Meet, alguma coisa assim. Então, a gente foi adequando ali para ver qual que ficava melhor para todo mundo. A gente estipulou também quando que esses encontros iam acontecer. Então, a princípio, a gente tinha pensado no sábado. Não, então a gente vai reunir todo dia no sábado. Aí pensou, não, mas o sábado, às vezes, eu estou enrolado com alguma coisa. Vamos colocar no domingo. Não, beleza, no domingo. Não, mas às vezes domingo é aquele dia que eu estou me preparando para a semana. E fica complicado. Já que por enquanto não está tendo trabalho na ordem, vamos colocar na segunda? Né? Então a gente colocou esse compromisso de na segunda, às 7h33,
a gente começar a nossa reunião. Então, a nossa reunião começa às 7h33. Com relação, assim, ao formato, uma coisa que eu sempre me preocupei desde o começo, né, para participar de um grupo de leitura, é que eu não queria participar de um grupo de leitura que tivesse um apresentador. Porque, na minha experiência, o que acontece geralmente quando tem alguém que vai apresentar? Por mais, por exemplo, essa semana eu vou ler a pergunta 1 e eu vou falar sobre a pergunta 1. Semana que vem a Bia vai ler a pergunta 2 e ela vai falar sobre a pergunta 2. É que isso poda um pouco, às vezes, a troca de experiência, né? Porque eu fico esperando o que a Bia vai falar. Ou então, e aí eu acabo não compartilhando o que eu penso, né? O que me intriga. E aí eu acho que a gente está conseguindo ir bem nessa dinâmica, onde todo mundo fala, tira a sua dúvida, né? Mesmo quando a gente tem pessoas mais experientes, menos experientes, essa dinâmica ela está funcionando bem assim, a gente vai discutindo e colocando para fora aquelas angústias que a leitura causou naquele momento, e eu acho que tem sido bem esclarecedor para todo mundo. E duas coisas também que eu acho muito legal no grupo, é que no começo, assim como aqui na reunião, tem aquele momento da gente matar a saudade um pouquinho, perguntar como é que foi a semana, trocar uma ideiazinha, né? E no final de perguntar, ó, como é que foi hoje, né? A dinâmica funcionou, não funcionou? A gente pode mudar para a semana que vem, pode manter assim. E aí, não, olha, eu acho que desse jeito a gente pode tentar fazer um pouquinho diferente na semana que vem. E vai todo mundo construindo o grupo, né? Eu acho que a importância do grupo e de ser com pessoas com quem a gente tem uma boa relação é essa, né? De eu poder falar, não ter medo, não ter vergonha, não ter um milímetro de falar, olha, não tá legal para mim desse jeito, a gente precisa mudar, né? E às vezes tem esse medo. E também de, na hora ali da reunião, de fazer a pergunta, de falar um pouco escrachado mesmo, sabe? Nada muito informal. Igual, por exemplo, o nome do nosso grupo é Adolescência Planetária, né? Porque em uma das leituras a gente viu que o mundo estava, né, num momento de transição e que era aquele momento de transição chato que é a adolescência, né? Que está mudando e se transformando numa coisa nova. E a descrição é que a gente está pagando o boleto das vidas passadas. Então, assim, a gente tem esses momentos de brincadeira, mas que são muito esclarecedoras para a gente. Então, para mim, está sendo uma experiência fantástica, né? E com relação ao livro, a gente escolheu o livro por ter já sido comentado com a gente em outros momentos, e também por ser um livro de perguntas e respostas, que iam funcionar nessa dinâmica da gente ler no momento, né? Então, assim, aquelas sugestões que o Vinícius deu para leitura em grupo, eu achei muito boas, principalmente por causa disso, porque ou são leituras que têm capítulos curtos, ou que são de perguntas e respostas, que dá para dividir de uma maneira mais tranquila. E com relação à motivação, acho que assim, não tem uma pessoa em específico que motiva a gente. Fala, olha, lê 8, né? A gente se cobra e se cria esse compromisso. Porque às vezes bate segunda-feira, 7 horas, trabalhei o dia inteiro, mas aí como a gente tem esse compromisso ali com os outros, né? Com a gente mesmo, aí a gente se motiva pela dívida espiritual. E tenta esclarecer isso aí. A gente vai tentar pagar nossos boletinhos. Eu acho que era isso que eu queria falar. Para o nosso grupo, funciona essa questão de não ter um líder, um coordenador do grupo, né? Porque deu o horário, a gente já fica ali, Rafael, cadê o link do grupo? Tá todo mundo online, quem vem, quem não vem, né? Então, para o nosso grupo funcionou a questão de não ter coordenação, né? De todo mundo ser responsável por tudo, entre aspas. Não, eu acho que também é uma questão de compromisso, né? A partir do momento que você cria um grupo, você está disposto a isso, você cria um compromisso com outras pessoas, então a gente assumiu esse compromisso. A gente, olha, vamos fazer? Vamos. Era só nós 4, a gente não sabia como é que ia funcionar, mas a gente falou, vamos testar, porque a gente estava sentindo o coração
precisava de cada um no seu cantinho precisando, falar, vamos juntar e vamos fazer. E é uma coisa que deu certo. E complementando o que a Bia e o Ariel falou, o que eu acho da leitura, que eu vou falar assim, de experiência que eu tô tendo, que mesmo eu na Irmandade, eu não tenho muita vivência com leitura espiritual, que é o que a gente precisa, que a Irmandade sempre fala, que a gente tem que ter base, a gente tem que estudar, e é uma coisa que eu nunca fiz. Eu tenho algumas bases de convivência com meu pai, que meu pai sempre foi espírita, eu já frequentei centro espírita, mas de leitura mesmo eu não tinha. E quando a gente vai lendo, cada pergunta, cada capítulo que a gente lê, a gente vê tanto que é edificante, sabe? Tanto que aquilo, assim, são coisas que a gente já sabe, mas que a gente leva umas chibatadas, assim, todas as vezes, porque a gente sabe, não estuda e não faz. Então, eu acho que isso está agregando nesse aspecto da gente saber, estudar e ver o quão é importante isso para a gente, que entender que o nosso chamado para a espiritualidade não é em vão. Então, assim, se a gente teve essa oportunidade de ter contato com a Irmandade, de ter contato com a espiritualidade, então, porque eu, Andressa, não posso ajudá-los e ajudar também? Porque quanto mais eu estudo, mais eu agrego, mais eu cresço, mais eu me torno uma pessoa melhor. E a gente trabalha o que a gente tenta na Irmandade, né? Que é trabalhar a nossa reforma íntima. Então, se alguém está com dúvida de fazer o grupo ou não, eu falo que, assim, a gente está tendo uma experiência muito boa, está sendo muito gratificante, é muito gostoso, mesmo que o Ariel comentou do horário, mas a gente pode até pensar no horário, mas quando a gente entra na sala, é outra energia, sabe? É como se a gente tivesse, assim, eu me transporto para aquele momento, eu sinto como se eu estivesse numa sala, ou sentado, assim, todo mundo reunido no mesmo lugar. É muito gostoso e principalmente porque são pessoas também que a gente tem afinidade. Isso é muito importante, até na questão do compromisso, da organização, até da opinião, porque tem algumas pessoas que você não tem tanta afinidade, a opinião da pessoa meio que, às vezes, você tem não tem uma empatia muito com a pessoa e isso atrapalha. Então, se for fazer um grupo, faça com pessoas que vocês realmente, assim, sintam no coração que se você vai assumir aquele compromisso, você vai levar para frente e vai manter a harmonia, porque o nosso grupo, ele está numa harmonia, numa sintonia muito boa, que eu acho que é o essencial para que dê certo. Complementando o que os meninos expuseram, né? Porque eu acho que o sentimento nosso é o mesmo, né? E complementando, que inclusive você comentou, Lara, um benefício que eu vejo muito legal a questão de ver o entendimento das outras pessoas a respeito daquilo que foi lido, daquele ponto que foi discutido. É muito importante, porque você, quando lê sozinho, estuda sozinho, você vai ter um entendimento da sua vivência, né? E às vezes nem sempre aquilo ali vai ser o entendimento correto para aquele trecho de livro, para aquele ponto ou para aquela história, alguma coisa assim, né? E é interessante, igual aconteceu com o Roberto participando, o Vinícius, a Raquel, os meninos expondo as suas vivências, as suas experiências, você olha e fala, caramba, cara, eu não tinha avaliado por esse lado e faz muito mais sentido do que aquilo que eu imaginava que seria, entendeu? Então, esse é um benefício bem forte, assim, que eu vejo nessa questão de leitura em grupo. Eu também, assim, eu sempre fui muito ruim de querer pegar, ler, se não me desperta a atenção, eu perco interesse muito rápido. Então, se for coisa que demora, alguma coisa assim que não acaba muito rápido, eu logo perco interesse. E com o grupo, não. O grupo você vai debatendo, você vai discutindo, você vai ampliando esse interesse, essa vontade de conhecer. E isso, para mim, pelo menos, foi uma coisa que contou como positivo para a questão da frequência, né? Porque eu tinha esse receio, falar, poxa, né? Igual a Ariel falou, né? Vai chegando o horário, assim, principalmente no começo. Ia chegando o horário e falava, nossa, que preguiça, não sei o quê. Mas a gente se cobra pela consideração, pela afinidade com as pessoas, né? E a gente, foi um compromisso que a gente criou, então vamos assumir esse compromisso. E vem sendo, assim, uma experiência muito boa, sabe? Vem sendo mais até, inclusive, do que eu achei que seria. Vem agregando bastante pra gente, nosso trabalho na ordem, para o nosso aprendizado e crescimento como pessoas e cidadãos. Então, está sendo bem legal mesmo. Então, eu sempre super indico. Acho que complementar mais ou menos isso. E até por isso, assim, também que a gente optou por fazer um grupo pequeno, né? A gente optou por ser um grupo menor, porque mesmo motivo da terapia do evangelho, né? Para a gente
espaço para todo mundo conseguir falar, para todo mundo ter ali um momento de expor o que sentiu, o que pensou com a leitura, o que associou com o trabalho da ordem, ou então com quaisquer trabalhos da vida, né? A opção por um grupo menor foi justamente por isso, né? Para a gente valorizar a troca. Que a gente está sempre buscando a questão da dinâmica, né? De tornar a leitura dinâmica, para não ficar, por exemplo, às vezes ficar discutindo um ponto só, passa 2 horas e não saiu do lugar. Então a gente vem testando bastante isso. Assim, uma conclusão que a gente chegou é que muitas vezes fazer leitura de livro espírita é difícil, né? Então, por exemplo, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, fazer a leitura do Livro dos Espíritas, do Livro dos Médiuns, são leituras que são difíceis. E, por exemplo, nós 4, né, que começamos ali, quando a gente foi falar sobre isso, a gente tinha percebido que todos os 4 tinham tentado começar a ler por N motivos, parava. Começava a ler de novo, parava. Né? E que talvez assim a coisa andasse um pouco mais. Né? E uma outra coisa que a gente está fazendo também sempre no começo da reunião é ler uma passagem do Evangelho, né? Que a gente não esqueceu. Bastante legal também. E sempre uma pessoa que não é a que está fazendo a leitura em voz alta fica já meio que no Google para, tipo assim, essa palavra significa tal coisa, porque sempre aparece. Sempre aparece uma palavra misteriosa lá no meio, fica, ok. Aí alguém vai e já coloca no chat, igual a gente coloca aqui no cantinho. Muito legal, meninos. Eu quero só comentar antes de abrir para quem tiver alguma pergunta para fazer, tanto para eles, quanto para o Vinícius, quanto para mim, pode tentar se inscrever. Se não tiver perguntas, a gente vai embora mais cedo hoje. Mas, brincadeiras à parte, eu queria só chamar atenção para a fala de vocês em relação ao entendimento correto. Quando a gente pensa em entendimento correto, assim, se eu estou entendendo corretamente aquilo que está sendo lido, o entendimento correto, ele vem muito do compartilhar das experiências, né? Então, assim, o grupo é legal por isso, porque, especialmente um grupo pequeno e um grupo que me é afetivo, né? Se eu me sinto à vontade para compartilhar as experiências, o entendimento correto vai vir de todos esses pontos de vista, porque não existe um entendimento correto. Existem vários pontos de vista que me somam e agregam para que eu possa entender mais e mais e mais. Isso é o sentido de esotérico, né? É como se as palavras e as instruções e os ensinamentos, eles tivessem camadas e camadas e camadas. E eu posso ir penetrando todas essas camadas. Por isso que não tem problema eu ler a mesma coisa mais de uma vez. Porque eu vou aprendendo outras coisas, porque eu não sou mais a mesma pessoa, né? Isso é o bacana do que vocês falaram. E é importantíssimo o grupo ser, assim, um grupo de amigos mesmo, um grupo afetivo, até para se motivar um ao outro, e a sensação de não sair do lugar, que vocês falaram, só, assim, às vezes a ideia de, os grupos de leitura que eu já participei, a gente acaba ficando com preguiça de continuar a leitura, quando o ritmo não está muito no ritmo de todo mundo, né? Então, é muito legal o que vocês estão fazendo de avaliar no final. Aí, tá dando certo, tá funcionando, né? Para que, inclusive, o ritmo possa ser medido, né? E para que vocês consigam terminar a obra, quem sabe fazer a resenha sobre ela para a gente depois.
eu, pelo menos, assim, desde o começo, eu venho anotando, mas eu não anoto, por exemplo, quando eu assisti o seu vídeo, Lara, gerou, inclusive, uma discussão no nosso grupo, de, assim, como fazer a resenha, como apresentar no final. Porque, por exemplo, as minhas anotações, elas se focam muito no que eu achei de interessante para a minha vida. Assim, a gente leu uma coisa, a gente discutiu uma coisa, e isso me fez pensar em uma coisa lá, nada a ver com a leitura, às vezes. E aí eu anoto. Ou então, isso aqui, na ordem, a gente trabalha de uma maneira diferente do que está aqui no livro, porque é um livro antigo, né? Eu não lembro qual que é o ano do livro. 1960. 1960. Então, assim, tem muitas coisas que mudaram de lá para cá, inclusive que o irmão, em livros posteriores, ele trabalha de uma maneira diferente. Então, essa questão da resenha, eu normalmente estava pensando, antes do seu vídeo, não tanto no conteúdo do livro, mas no meu conteúdo que mudou a partir da leitura desse livro, né? Então, inclusive uma coisa que a gente conversou no grupo, assim, que é uma das resenhas possíveis, né? Que a gente pode fazer a resenha do livro explicadinho e tudo mais, mas que a gente também pode fazer a leitura, a resenha, desculpa, a partir do que eu senti, do que mexeu em mim aquela leitura, né? Enfim. Assim, Lara, eu vou te falar uma coisa, Lara. Quando eu assisti o seu vídeo, eu fiquei apavorada. Porque o que acontece? Quando eu estava assistindo o seu vídeo, eu estava pesquisando os negócios do meu TCC. É como você começou a falar de método, não sei o que, minha cabeça já veio assim, meu Deus, a Lara quer que a gente faça uma resenha estilo TCC, e minha cabeça bugou, fiquei desesperada. Aí depois a gente foi conversando, aí o Vinícius conversou um pouco, explicou como é que seria a situação, depois eu entendi o que você trouxe, né? Tipo, você veio explicando todo o processo, o que é uma leitura, tipo, dando conceitos e diretrizes para como poderia ser feito, não necessariamente que teria que ser feito daquele jeito. Aí depois eu também, depois que as outras pessoas falaram, por isso que é importante o compartilhamento das informações. Aí depois que a gente conversou, eu fiquei mais calma, falei, não, tranquilo. Mas eu fiquei com uma dúvida, Lara, porque assim, como é um livro de perguntas e respostas, é difícil a gente fazer uma resenha de um livro que é de perguntas e respostas, que aborda vários temas. Porque uma coisa é, por exemplo, você ler sei lá, um romance espírita e explicar o que foi falado, o que o livro traz. Agora, um livro igual esse do mediunismo, que é de perguntas e respostas, que aborda vários temas, eu fiquei na dúvida, assim, de como que a gente poderia fazer uma resenha para vocês, né, para casa, explicando isso. Porque, às vezes, eu acho que a gente poderia falar, igual a Bia comentou, da questão das impressões que ela teve, de tudo, ou a gente pode falar, assim, da edificação, do que a gente aprendeu, do que isso contribuiu. Então, depois a gente... Só que, assim, eu tô te falando, mas eu acho que durante o livro, quando a gente finalizar o livro, vai ficar mais claro como que a gente vai poder fazer essa resenha. Mas eu fiquei com essa dúvida. Então, assim, se alguém já tiver lido o livro do mediunismo, dá uma luz, assim, de como poderia ser. Legal. Então, eu vou aproveitar a pergunta de vocês duas para tentar pensar um pouquinho melhor sobre a resenha. Como a gente teria esse momento de hoje, enfim, eu imaginei que alguns teriam essa dúvida. Por isso que eu comecei tentando pensar o que é uma resenha, para que é a resenha que a gente está propondo, né? E quando eu falo hoje, no começo da nossa reunião, que a ideia de resenha é uma atitude fraterna, de solidariedade para com o outro, é muito nesse sentido. Então, assim, eu trouxe um caminho, de fato, enfim, que tem uma relação com a resenha
que todo mundo faz, porque eu entendo que é importante a gente ter essa noção. Mas em nenhum momento eu quero que vocês escrevam nada. Não estou propondo ninguém escrever nada. Na verdade, eu imaginei que fosse falado, que isso fosse dito, assim como a gente está dizendo aqui agora, assim como eu tentei dizer lá no vídeo. Enfim, olha, eu tentei trazer um exemplo de uma leitura que eu tinha feito por último, para até assim, não como exemplo do que é uma resenha técnica, mas do que foram as minhas impressões daquela obra. Entende? Eu disse, inclusive, que eu me enganei com o título da obra. Para quem viu o vídeo vai se lembrar disso. Então, não tem leitura correta, não existe isso, leitura correta sobre alguma coisa. O que existe é leituras e leituras. Nós somos singulares, os sujeitos são singulares. E se somos singulares, cada um lê de um modo. Como vocês... E as sugestões que o Vinícius trouxe contribuem para isso, de modo que as leituras que a gente está sugerindo são leituras que afetam nossa relação com o plano espiritual diretamente, por meio da mediunidade, por meio de ações terapêuticas e de cura. E é claro que são leituras sugeridas, você pode ir atrás do livro que te interessar. Eu acho que essa autonomia é super importante, para que você leia melhor, pense a sua relação com aquela leitura. Então, é isso mesmo, Bia. Se você for fazer uma resenha do livro Mediunismo, é a sua relação com aquela leitura, porque não tem que falar o que Ramatiz disse. Isso o Ramatiz já disse. Cada um vai aprender da maneira como ler. E essa relação é que é interessante que a gente apreenda quando você resenhar. É muito comum, e vocês podem ver, assim, que até no YouTube tem um monte de canais que fazem resenhas de livros, são os chamados booktubers. São pessoas anônimas, às vezes fãs, não necessariamente de livros espiritualistas, que leem, gostam tanto e vão comentar, dessa leitura eu achei isso, eu achei aquilo, tarará, tarará. E essa ideia de comentar o livro é que eu estou chamando de resenha. É claro que, assim, eu tentei dar um caminho muito mais para que a gente saiba que tem um caminho do que para todo mundo ficar engessado no caminho. Mas é uma referência, porque eu imagino que sem referência nenhuma talvez possa ficar meio solto demais. Mas não é para você seguir o caminho, necessariamente todas aquelas etapas, ok? É muito mais para você ter a gentileza e a generosidade de passar suas leituras para a gente, para que eu, de repente, não tenha lido livros que vocês escolheram ler, ou eu não tenha visto o filme que vocês escolheram ver, de repente eu vou ficar com vontade e vou assistir, ou eu vou ficar estimulada e também vou querer ler. Então, a ideia da resenha primeira coisa, que ela fosse compartilhada oralmente, fosse uma fala. É um projeto muito antigo que a gente tem, com vontade que esses livros sejam acessados e lidos. Então, não é uma coisa da agora, mas que agora veio a calhar com a história que o Vinícius e eu pensamos da biblioteca virtual, enfim, as pessoas terem talvez um pouco mais de tempo, e no final das contas, poderem se encontrar como vocês estão fazendo para confraternizar e lidar com as suas próprias questões envolvendo o assunto mediunidade, que foi o assunto que vocês escolheram. Cada um pode escolher um assunto diferente, etc. e tal. E aí, eu acho, honestamente, que a experiência que você teve com a obra é muito mais importante do que qualquer método, ok? Então, assim, o método é só para que você não fique perdido. Se quiser usar uma parte daquilo, usa. Se quiser usar, enfim, não quiser usar nada daquilo, usa. Eu acho importante, pelo menos, mostrar a capa do livro, falar de quem é, para que, se eu estou divulgando,
é importante a outra pessoa saber o que eu estou divulgando. Tirando isso, gente, é uma referência apenas. É só para a coisa andar bem. E eu gostaria, assim, a ideia, de fato, é que os livros lidos pudessem, enfim, ser compartilhados uns com os outros aqui. Não só livros, como outras obras que dizem respeito àquilo que a gente trata na casa. Por exemplo, um filme, etc. e tal. O Anderson está aqui sugerindo que essas resenhas, elas podem ser compartilhadas para fora da casa, para quem quiser. Então, assim, eu acho super importante a gente acolher as nossas experiências com as coisas que a gente lê e confiar nelas, inclusive assumindo os nossos erros, e foi um pouco do que eu tentei fazer na resenha que eu trouxe de modelo, né? As nossas impressões falsas e etc e tal. E acho importante a gente, enfim, compartilhar para que a gente, enfim, esse ato de compartilhar faz com que a gente troque. Não só o ato de ler em grupo, mas o ato de compartilhar também. Quem quiser perguntar? Lara, boa noite, gente. Eu queria... vou fazer agora a pergunta. A Guigui quer fazer uma pergunta, mas antes eu queria parabenizar ao grupo. Muito interessante fazer um grupo de leitura. Eu achei muito interacionista essa interação de vocês. Muito bom mesmo. E a Guigui quer fazer uma pergunta. Guigui? Liga o microfone. É na tela do celular. Aperta na tela do celular. Ainda tá mudo, mãe. Se você der um toque na tela, vai aparecer o microfoninho. Dá um toque assim na tela. Guigui, aparece o microfone e o vídeo também. Isso, Yasmin, é isso mesmo. São resenhas também. São chamadas de resenhas ou críticas, enfim. A palavra crítica é horrorosa, mas é isso mesmo. A ideia de resumir para compartilhar. Alguém quer fazer outra pergunta, gente? Enquanto a Guigui testa. Guigui, se você quiser digitar também a pergunta para a gente poder ler aqui. Gabi, você tem pergunta? Ou não? Não. Uhum. Bom, eu vou colocar aqui, então, um outro ponto, né, que eu e a Lara tínhamos também organizado para poder facilitar esse nosso acesso e esse nosso trabalho com a leitura. Aos sábados, procuraremos fazer, quinzenalmente, a princípio, pequenas sinopses, pequenas apresentações ou sugestões de leitura de outros livros. Nesse momento, a nossa biblioteca, por exemplo, a biblioteca virtual, nesse momento, ela está apenas com os livros que são os que são listados para os níveis, mas não precisa necessariamente ser composta apenas desses livros. Podemos ter outros livros também. Então, aos sábados, eu vou ficar responsável
por organizar periodicamente uma sinopse, uma breve apresentação do livro, sugerindo algumas leituras, outras leituras, né, para que a gente possa aumentar nossa possibilidade de ler essas com outros títulos, né, não necessariamente diretamente ligado aos níveis, mas que são de interesse. E faço, então, um convite, né, aqueles que leram, como a Lara acabou de colocar, se alguém já leu algum livro, tem algo para apresentar sobre ele, né, gostaria que as pessoas também conhecessem, né, podem me encaminhar, eu posso organizar isso, e num desses dias, né, num desses sábados, fazer uma breve postagem, muito breve, uma apresentação, apenas como um lembrete, né, como uma sugestão, para que o livro possa ser conhecido e também possa ser lido. Eu queria completar, falando um pouquinho sobre a história de ler junto, esse momento que a gente está vivendo, né, em que estamos muito com as pessoas de casa e às vezes estamos com dificuldade de acesso ou não estamos conseguindo reunir com as pessoas que gostamos do jeito que gostaríamos, né, abraçando e de uma maneira mais próxima. A leitura conjunta ou essa leitura compartilhada é algo bom da gente aprender na quarentena. Isso diminui, né, a distância, eu não preciso encontrar o outro para ler. Claro que estamos mediados, né, tem aí uma tela, ou várias telas junto de nós para poder ler, mas as pessoas nos escutam, as pessoas nos veem, como foi dito no grupo do mediunismo, por vezes, ao começar a nossa reunião, naquele momento dos cumprimentos ali, das historinhas, a gente muda a vibração que estava até chegar aquele momento, né? Às vezes um dia difícil, e de encontrar o sorriso do outro, e de um comentário, ou porque conseguiu ler tudo e não estava conseguindo, ou porque não leu nada e vamos ter que trabalhar junto, ou por uma situação da vida do dia, né? Essas amenidades que a gente consegue trocar no começo da conversa, né? Nos ajudam. E ler, claro, facilita, ler conjuntamente, facilita o nosso entendimento. Esse compartilhar que foi colocado pela Lara, esse ato solidário, ele se realiza à medida que a gente vivencia, né, a leitura conjunta. Então, aqueles que desejarem, aqueles que quiserem experimentar, né, tem o nosso grupo do mediunismo, podem conversar mais com a gente para tirar a dúvida como é que está funcionando, e formar grupos para que possam fazer leituras de outros livros e irmos trocando essas informações que nos ajudam a manter, principalmente nesses dias que estamos vivendo, né, às vezes manter o equilíbrio, manter as energias um pouquinho mais para cima. Era isso que eu gostaria de dizer. A Elbia está perguntando como que se dará a formação desses grupos. Se você puder, Lara ou Vinícius, responder. Então, Elbia, eu acho que tem que ser por afinidades. Assim, eu imagino que você tem entrado na casa por intermédio de alguém, assim, de alguma maneira você deve conhecer, ser próxima de mais alguém. Eu acho que convida essa pessoa para montar um grupo com você, pode ser uma dupla, não precisa ser um grupo grande, aliás, não recomendo grupos grandes, acho que pode gerar desânimo, enfim, pode gerar conflito de agenda, é muito mais difícil gerir grupos grandes do que grupos pequenos. Tem alguém na casa que você tem mais afinidade, com pessoas assim, que você poderia 2, 3, 4 pessoas que você tem afinidade, convida. Vê aí algumas dessas obras, vê aquela que te interessou e comece a montar, assim. A gente está propondo um caminho de como fazer o grupo e essa discussão, porque a gente sabe
que ler não é uma coisa fácil. Veja o quanto de gente que saiu dessa reunião. O assunto é um assunto espinhoso, a gente sabe disso. Então, assim, a ideia de trabalhar com esse tema é para sensibilizar mesmo. É para ver se, de modo autônomo, cada um de nós se organiza. Ah, eu vou chamar o Anderson e mais umas outras 2 pessoas, vamos montar um grupo aqui entre nós? E começa a ler, ok? A ideia é um pouco essa, assim, de maneira muito espontânea e autônoma, vai, assim, toma a iniciativa, cria o grupo, não precisa ter necessariamente uma pessoa de muito conhecimento no grupo. Acabou que calhou que o grupo do Ariel, da Bia, da Andressa e do Rafael, entrou o Vinícius e o Roberto, mas eles já tinham começado sem os 2, né? Então, assim, cada um pode se organizar. Poxa, aí, ó, as obras estão aí, estão disponíveis. Se você não tem condições de ter o livro na sua casa, nesse momento, dá para ler no celular. Então, assim, as ferramentas a gente ofereceu. E a gente ainda quer te convidar, você com seu grupo, para, ao final dessa leitura, trazer as suas experiências sobre ela, independente do nível de correto que sejam essas experiências. Mas as suas experiências são importantes. Então, assim, a ideia é que monte grupos e que com pessoas que você tem afinidade ou com pessoas que você quer construir afinidades, também está valendo, e escolha uma obra e comece. E, ao final, a gente convida para resenhar para a gente essa obra. Lara, ela disse que ok, ela está satisfeita com a resposta de vocês, e o Vinícius sugeriu, né, para a Elbe e para as pessoas que quiserem escolher o livro e fazer o convite no grupo da Irmandade, assim outras pessoas que quiserem se manifestem também. Ótima ideia. Especialmente para a Elbia, né, que acabou de chegar na casa, assim, chegou na casa, passou um tempinho, a gente teve que fazer esse isolamento, é muito mais difícil, né? Assim, talvez as relações não estejam ainda bem construídas. E aí, neste caso, a ideia é ótima. Você quer ler o livro do Robson Pinheiro? Põe lá no grupo, gente, quem quer ler esse livro comigo? Pode ser que você tenha ótimos parceiros, nada é por acaso, então, assim, vai que rola aí um grupo bem legal, bem afim para construir isso. Nós não temos mais perguntas, Lara, se você... O Anderson está querendo aqui. Ah, tá bom. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite para todo mundo. Abração para vocês, tudo, né? Bom demais. Eu queria, antes de tudo, cumprimentar o Vinícius, a Lara, o pessoal do Raio de Luz, a Bia, o Rafael, a Andressa, o Gigante, né? Pela experiência que nós estamos vivendo hoje, nessa live, né? Muito boa, muito bacana, muito bonita, né? Muito rica. Estou muito feliz, estou muito satisfeito com tudo que eu estou ouvindo e vendo aqui. Mais do que isso, estou orgulhoso. Estou muito orgulhoso do que eu estou ouvindo aqui. É muito bonito mesmo. Eu queria fazer algumas observações rápidas. Vou tentar ser rápido, né? Nessa nossa conversa. Primeiro, dizer que o termo adolescência planetária é um termo genial. Parabéns pelo termo. Eu já comecei a montar na minha cabeça um texto sobre isso, viu? Muito obrigado pela ideia. A ideia Tem que dar os créditos. Fantástica. Vou colocar os créditos lá no grupo de vocês. Não sei se eu consigo trabalhar a ideia do boleto, né? Até porque esse negócio de pagar boleto está gerando muito problema de corrupção no Brasil. Mas a ideia da adolescência planetária, ela é muito boa, menina, ela é genial.
Eu ia falar mais coisas, entrar na questão mediúnica da leitura, né? Mas talvez fique melhor para um outro momento. O ato de ler é um ato mediúnico, é fazer mediação. E o médium, quando ele lê, ele cria espaços que ele não conhece. Nós, pelas iniciações que passamos, as interiorizações que vivemos, as orações que fazemos, os trabalhos que desenvolvemos na casa, já temos o nosso cérebro modificado. O cristalzinho de hepatita, ele já está pronto para lidar com o fenômeno da leitura mediúnica. Não se pede leitura e instrução do ponto de vista espiritual à toa. Os irmãos não vão ficar incensando-nos para que nós façamos leitura, justamente para que não se desenvolva em nós uma soberba, um orgulho fora de propósito. Mas a leitura feita pelo médium, ela é uma chave. Palavras se tornam ideias e os pensamentos abrem espaços e desbloqueiam sinapses até então bloqueadas. Nós nos transportamos. Quando eu leio um livro e eu gosto de um assunto, ou eu gosto de um autor, ou eu gosto de um personagem, devagarinho eu vou me tornando parecido com ele. Na maneira como ele fala, na maneira como ele pensa, na maneira como ele age. Jesus fazia isso quando ele contava parábolas. As pessoas entravam nas parábolas e se aproximavam dele. Não se esqueciam. É como os hinos da ordem, quando a gente canta no bailado. O hino fica na cabeça da gente e não sai mais. Ele está trabalhando. Mas aquilo está acontecendo porque eu já tenho um preparo que a casa me deu, sutil. A sutilidade da leitura é impressionante, ela é infinita, ela é imensa. Não é? Por isso é que a leitura é importante. E hoje, de fato, vocês têm razão, o exercício de ler ele é muito diferente da década de 60, da década de 50, por exemplo, quando foi escrito o livro que vocês estão lendo. As alternativas e as possibilidades de decodificação que nós temos são infinitamente superiores e maiores. Por isso, a amplitude com que as ideias se disseminam nos nossos corpos, nos nossos 7 corpos, e avançam, é imensa. Por isso, é maravilhoso. Vou encerrar fazendo uma pequena propaganda. Nas obras que o Vinícius apresentou, ele apresentou a obra A Missão do Espiritismo, do Hercílio Maes. O Hercílio Maes é uma espécie de pilar, é uma espécie de coluna da literatura universalista no Brasil. Talvez seja ele o primeiro grande pilar, a primeira grande coluna do universalismo no Brasil. E essa obra, muito embora o nome possa parecer assim uma coisa, mas esse cara vai falar do Kardec, vai falar do Livro dos Espíritos. Não é isso. Para vocês terem uma ideia, na década de 50 e 60, todo mundo dava porrada na Umbanda. Ele entra para falar cientificamente da Umbanda nesse livro. Grande parte do livro é explicando, inclusive, como os exercícios, práticas, rituais e mediunização na Umbanda são importantes e fundamentais. Vocês terem ideia, né? É uma coisa fantástica. E vou trazer uma informação que ele trabalha de uma maneira brilhante no livro, só para chamar a atenção. Uma informação sobre Kardec, que o próprio Espiritismo não utiliza por ter as suas reservas, não é? Pelo fato da FEB ainda ser muito ortodoxa, mas ele praticamente trabalha num capítulo inteiro, onde ele fala de como Allan Kardec foi preparado por mais de 1000 anos para receber, no século XIX, o Pentateuco. Então, ele mostra Kardec desde o Egito Antigo, passando por várias encarnações, até chegar na França, né, no século XIX. Então, Kardec foi preparado no astral, durante esse tempo todo, para estar pronto para receber as informações e ter a força espiritual, moral e psíquica
para produzir o Pentateuco, as 5 principais obras. É magnífico, é magnífico. É um livro em que cada passo que você dá, você aprende uma coisa nova, recebe uma informação diferente e alarga profundamente a capacidade do cérebro e do pensamento de entender a largueza que tem a vivência espiritual e a vivência universalista. Portanto, eu estou fazendo essa propaganda desse livro. Ele mexeu muito comigo, me ensinou demais. Toda vez que eu ainda leio alguma coisa, que eu recorro a ele, aprendo magnificamente. A linguagem do Maes é uma linguagem um pouco difícil, mas com paciência, com calma, a gente avança, porque é muito sólido. A mediunidade dele é muito firme. Só para lembrar, ele também era médium receitista. E ele trabalhava com homeopatia, o Maes. Então, a despeito de todo o trabalho que ele fazia, ele atendia todos os sábados num centro em que ele receitava medicações para as pessoas. E ele pedia: tragam-me sempre aqueles que não têm recursos, aqueles que não podem pagar, e principalmente os casos que a medicina da matéria e outras formas de terapêutica recusaram, desenganaram. Tragam-nos, porque é com esses que nós vamos trabalhar. Ele fez isso por mais de 40 anos, psicografando e atendendo legiões de pessoas que tinham problemas de saúde. Ou seja, o que está presente nas obras do Maes? Não é? Não está presente apenas um intelecto privilegiado, um homem de extrema inteligência e extrema dedicação. Está presente também um homem de muita vivência, de muita caridade, de muito amor pela vida, pela verdade, pela paz, não é? E pela caridade. Portanto, encerro aqui cumprimentando mais uma vez a todos e fazendo a pequena propaganda desse livro. Montem um grupo, sim, de 4 pessoas, 5 pessoas, e encarem a missão do Espiritismo, que é um livro maravilhoso, belíssimo. E o Vinícius falou certinho, ele não fez propaganda, ele fez resenha. É isso, gente, que é resenha. É isso, é falar da obra, é fazer a gente ter vontade de ler, enfim. Não tem problema, Adriana, se você não quiser montar um grupo de leitura, se você quiser ler sozinha, isso não tem problema. O que importa é que a gente comece, dê o início. E depois, assim, para não ficar com preguiça de terminar, que isso é importante também, né? Porque às vezes a gente começa e não termina, isso é muito comum. Lembra que a gente quer ouvir a sua resenha, a gente quer saber o que você achou da obra, o que é interessante daquilo. Então, assim, vai ter espaço para você falar sobre aquilo, as suas experiências e tal. E é por isso que a gente criou a ideia da resenha, que o Anderson chamou de propaganda, mas não é propaganda. Propaganda é outra coisa, isso é resenha. Sim. Acho que agora é com a Yasmine. A gente já vai encerrar, né? Já são 10 horas praticamente. Eu quero agradecer, então, antes de você pegar, Yasmine, agradecer profundamente. Eu sei que esse tema é difícil, muita gente não gosta, eu tenho plena consciência disso, eu sabia que seria espinhoso, mas é por isso que eu chamei tanta gente para participar comigo, para ver se fica um pouco mais alegre, mas é muito enriquecedor, vale a pena, sabe? Vale a pena, assim, encostar e aí atravessar, pisar em umas pedrinhas para alcançar o benefício. Então, vamos montar grupo de leitura pessoal. Lari, eu acho que ficar mais inteligente também é mais porque assim, tem muita gente que às vezes a pessoa está adormecida, ele gosta de leitura, mas faz tempo que não lê. Então, quando você começa a ler um livro, quando você faz o grupo, você vai se incentivando, você vai
criando mais vontade de ler outras obras. Então, eu acho que é, tipo, para quem está parado, é um pontapé inicial aí. A maioria dos coachings também, eles falam para a gente ter aqueles companheiros que não vai te deixar cair. Então, um dia que você está com preguiça, quando é em grupo, você fala, nossa, fiz compromisso, né? Às vezes sozinho você fala, ah, deixa para depois. Mas quando é em grupo, você fica com vergonha, né, de não ir e tal. Então, assim, é um motivador a mais, né, para forçar a gente a não sair da disciplina. Alguém mais quer falar ou eu posso fazer a oração? A Gabriela está me pedindo para falar do Bem, próximo encontro. Silêncio. Gabriela está me pedindo para falar do próximo encontro. Gente, próximo sim. encontro a gente vai ter uma conversa com o conselho da casa sobre as ações que estamos fazendo. Muitos não sabem as coisas que estão acontecendo, planejamento que o Ralph nos passou para abertura da casa, essas coisas todas a gente vai poder conversar, todo mundo trocar ideias, todo mundo, enfim, trocar suas experiências e ansiedades em tempos de quarentena, e é isso que a gente vai fazer no domingo que vem. Então, a gente aguarda todos vocês aqui. Muito bom. Bem, então agora vamos agradecer aos irmãos espirituais, à nossa Trindade, Jesus, Maria e José, por estarmos aqui juntos nesse trabalho de grande importância e que esse trabalho possa continuar através da limpeza dos nossos ouvidos, da nossa boca e do nosso coração. Que a gente possa buscar lá do fundo do nosso coração a luz divina, o amor incondicional. Que a gente possa ouvir sempre através dessa luz. E que a gente possa falar sempre através dessa luz. E que também a gente possa absorver, pensar, criar a partir também dessa luz. A luz do amor, a luz de Maria, a luz do grande sol. Com muito amor no coração, a gente pede nesse momento o encerramento desse trabalho e muita proteção, força, saúde e esperança para essa semana que se inicia. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, pessoal. Assim Um seja. beijo, Beijo. Beijo, gente. Parabéns a todos. Boa semana. Tchau. Você tá bonito, menino Diego.